na cirrose, né? Então, hoje, eu dividi a aula, como eu havia dito, e a gente vai falar sobre a ascite. O que tem de mais novo nessa complicação no cirrótico. Então, assim, alguns conceitos básicos, né? Então, a ascite, eu acho que a gente já, os residentes, os internos, já notaram que é a principal complicação do paciente com cirrose, né? E dentre das etiologias, né, no campo da ascite, a cirrose é campeã, né? Então, a cirrose vai ser a principal etiologia do paciente que se apresenta com ascite. Isso é fato, mais de 80% dos casos. Mas aqui a gente vai relembrar que existe também outras etiologias que podem justificar esse sinal no paciente, né? Então, assim, a partir do momento que o paciente abre o quadro clínico dele com ascite, isso já é um preditor de mau prognóstico e reduz muito, não só a qualidade de vida, mas a mortalidade aumenta nos próximos 5 anos na vida desse paciente. Então, assim, falando de uma forma bem breve, que o objetivo da aula é a terapêutica, né? Então, só para a gente poder entender, até porque às vezes entendendo a fisiopatologia, a gente não decora e compreende os exames, né, a propedêutica, inclusive a terapêutica. Então, assim, tudo começa com a cirrose, né? Então, a gente vai ter um grau de fibrose, essa fibrose vai dar uma distorção na arquitetura do fígado, e isso vai levar a uma resistência e, consequentemente, um aumento da hipertensão hidrostática, né? Portanto, chamado de hipertensão portal. Paralelamente, vocês já sabem que o paciente hepatopata é um paciente que tem a síntese proteica comprometida. Então, o paciente com hepatopatia crônica, ele vai ter uma albumina sérica aquém do valor de normalidade, né? Então, associada com a diminuição da pressão cordosmótica, juntamente com o aumento da pressão hidrostática, isso vai favorecer a presença da ascite, né? E no contexto ainda de hipertensão portal, um mecanismo assim de compensação do corpo, né, diante dessa hipertensão portal, né, vai ser a produção de vasodilatadores esplânicos. O principal dele o principal deles é o vasodilatador, e aí o principal deles vai fazer com que haja, o nítrico, né, e ele é o principal de todos os vasodilatadores, e ele vai ser responsável pela vasodilatação esplânica. Então, a vasodilatação esplânica, ela nada mais é do que toda a vasodilatação do abdômen, e aí vai incluir todo o intestino delgado, grosso, fígado, pâncreas, todos os órgãos intraabdominais. E essa vasodilatação esplânica, ela vai concentrar toda a volemia do paciente com hepatopatia crônica, portanto, com hipertensão. Agora esta chamada está sendo gravada. Na circulação abdominal. Em contrapartida, a vasodilatação arterial periférica, ela vai estar reduzida. Isso, na prática, a gente faz uma leitura que existe o quê? Um comprometimento da periferia com volume arterial efetivo baixo. Consequentemente, a gente entende que o paciente hepatopata é um paciente constantemente hipovolêmico. E aí, para poder tentar o mecanismo, uma forma compensatória, estabilizar essa hipotensão, né, entre aspas, essa hipovolemia, ele ativa sistemas como renina, angiotensina, aldosterona, o sistema simpático e aldosterona. E o que vai fazer tudo isso? Vai reter sódio e água. E aí chega um momento que esse sistema compensatório vai ultrapassar a capacidade do peritônio absorver esse líquido. E aí vem a ascite, né? Então, esse aqui os slides eu posso passar posteriormente para vocês. Aqui é um resumo assim bem prático da fisiopatologia da ascite. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer diante de um paciente com ascite é a gente classificá-la. Por quê? Porque a classificação da ascite está diretamente relacionada com a terapêutica. Por exemplo, uma ascite leve, né, que é considerada grau 1, ela vai ser uma ascite detectável apenas por imagem, né, no caso, ultrassom. Enquanto uma ascite volumosa, né, nas extremidades, vai ser aquela ascite tensa, né, onde a gente, na palpação, a gente não consegue nem deprimir o abdômen, e essa ascite, não adianta iniciar diuréticos na presença de uma ascite tensa. Então, a gente vai ver que, uma vez classificada como grau 3, a gente tem que instituir a paracentese de alívio.
Ainda falando sobre a propedêutica, só para deixar, principalmente para os internos, toda vez que eu vou fazer uma aula e a gente vai revisar a semiologia do abdômen, eu sempre falo da importância da percussão, né? E, portanto, da maciez móvel. E aqui eu estou mostrando para vocês que uma maciez móvel, ela é sensível ao ponto de identificar volumes em torno de 500 ml. Vejam que no sinal de Piparote, que é um sinal que vocês acho que nunca ninguém nem viu eu fazendo. Por quê? Porque para eu poder dizer que o paciente tem um sinal de Piparote positivo, ele tem que ter no mínimo mais do que 1.500 ml de fluido, né, de ascite. Então veja que é um sinal propedêutico tardio. Então, assim, diante de um paciente com suspeita de ascite, qual é o sinal que a gente vai usar? É uma maciez móvel, certo? A avaliação inicial, né, diante de um paciente com ascite, né, não tem nem muito o que pensar, é a paracentese diagnóstica. E aí a gente vai tentar falar um pouquinho mais da análise, né, diante do líquido adquirido por esse procedimento, né. Então, assim, é importantíssimo que todos saiam, né, não só do internato, mas principalmente da residência, apto a fazer uma paracentese diagnóstica. E aqui eu vou mostrar para vocês o quanto que esse procedimento tão simples, mas ele é tão rico, né, em detalhes para os diagnósticos, né, dentro do contexto não só de hepatopatia crônica, mas outros diagnósticos diferenciais. Além disso, a paracentese diagnóstica pode também trazer uma outra complicação muito comum no hepatopata crônico, que é a peritonite bacteriana espontânea, tema da próxima aula. Dentro do contexto da análise, né, através desse procedimento, o que a gente tem, o que a gente pode destacar? Né? Então, a primeira coisa é um divisor de água, né, em relação à propedêutica no hepatopata crônico. Então, a partir do momento que eu faço uma paracentese, eu calculo o gradiente albumina-soracite e eu vejo que o paciente, eu estou diante de um paciente com um GASA maior ou igual a 1,1, eu tenho instituído o diagnóstico, né, de hipertensão portal. Só um minutinho aqui que eu acho que tá fora aqui, só um minutinho. O líquido, o aspecto macroscópico, vocês estão cansados de ver, é um aspecto amarelo pálido, né? Pálido por quê? Porque se você pega o tubo de ensaio, quando é normal, você consegue ver o outro lado do tubo, né? Então, quando é turvo, quando é hemorrágico, quando é leitoso, geralmente está associado com patologia. Ainda dentro do contexto da bioquímica, é interessante também, não só a albumina sérica, mas também a gente avaliar a proteína total. Por quê? Porque dentro do contexto de hipertensão portal, a gente vai ver que existe ainda não só a hipertensão portal, na grande maioria das vezes, vocês viram, 80% dos casos, a gente vai estar diante de uma complicação da cirrose. Mas existe também a cirrose cardíaca, né? Aquele paciente que tem uma hipertensão portal pós-sinusoidal, né? Ou seja, vai ter um gás maior do que 1,1, mas se eu tenho uma proteína total acima de 2,5, eu vou estar diante de um paciente com cirrose cardíaca. Isso é muito óbvio, porque a gente viu que a gente analisa a função da hepatopatia crônica através do quê? Da análise da capacidade de síntese proteica. Então, por isso que eu avalio a albumina e avalio o INR, porque INR nada mais é do que fatores de coagulação, e fatores de coagulação são proteínas. Então, a partir a partir do momento que o paciente tem uma hepatopatia crônica, ele vai evoluir com alterações na capacidade de síntese hepática. E aí cai a albumina, e aí altera o coagulograma. Então, não é difícil entender que na cirrose cardíaca, né, o problema não é fibrose hepática, né? O problema não é hepatopatia crônica, né? Não tá, o problema não é o fígado, o problema é pós-sinusoidal. Então, o problema vem de origem cardíaca. Então, não vai ter tanto déficit de síntese proteica. Por isso que na insuficiência cardíaca, e portanto cirrose cardíaca, a gente vai ter uma proteína normal ou até alta, né? Então, isso é uma coisa que na prática a gente sempre faz. Opa.
Então, quais são as principais causas, né, da ascite? Né, como a gente viu, a campeã, né, mais de 80% é a cirrose hepática. Né? Então, dentro do contexto de ascite com GASA maior do que 1,1 e, portanto, hipertensão portal, a primeira hipótese diagnóstica sempre tem que vir cirrose, né, hepatopatia crônica. Em segundo lugar, insuficiência cardíaca, né, a síndrome de Budd-Chiari, né, que na verdade é também uma hipertensão portal pós-sinusoidal, né, e metástases hepáticas com compressão portal. Já no outro lado do GASA menor do que 1,1, a principal hipótese diagnóstica é o carcinomatose peritoneal. Né? E aí, qual a importância, né, desse diagnóstico? Imagine, se o paciente chega para mim com ascite, eu faço um GASA, o GASA dá menor que 1,1, não tem hipertensão portal, imediatamente o que eu vou pensar? Em carcinomatose peritoneal. Então, qual que é a propedêutica? Endoscopia, colonoscopia, mulheres, pensar em mama, em pelve, homens, em próstata. Então, assim, a gente tem que, veja que é um divisor de água, né, o cálculo do GASA no contexto da propedêutica. E o GASA menor do que 1,1, além de carcinomatose, né, e, portanto, uma complicação de uma neoplasia primária, a gente não pode esquecer da tuberculose peritoneal e da síndrome nefrótica. Alguma dúvida? Aí, se vocês quiserem me interromper, eu acho até melhor. Pra qualquer dúvida é só falar. Do ponto de vista Doutora, Oi. tem uma dúvida. Você volta só o slide rapidinho? Isso. Aí, por exemplo, se o GASA tiver maior que 1,1, né? Aí eu vou pedir exames direcionados para, por exemplo, cada uma dessas causas. Então, ultrassom Doppler de veia porta, ecocardiograma, Perfeito. é Exatamente. isso. Exatamente. Veja como é por isso que eu falo que tudo tem que começar com a paracitese diagnóstica. Então, se você tem um gás maior que 1,1, você já bota na sua cabeça, esse paciente tem hipertensão portal, ponto. Então, ou ele é um cirrótico, ou ele tem uma doença cardíaca grave. Eu vou dar só um exemplo que eu atendi recentemente no meu consultório, agora sexta-feira. O paciente, ele chegou para mim com ascite, né? Assim que ele abriu lá, ascite. Geralmente, vocês têm notado que os pacientes hepatopatas, eles não têm estigmas, né? Então, você dificilmente vai ver aranhas, eritema, circulação colateral, então, assim, ginecomastia. Então, você vê que o paciente, geralmente, é um paciente, se ele tiver no início da hepatopatia dele, ele não vai vir nem consumido, nem tão sarcopênico, e lá com a barriguinha, com o buchinho, ascite. Só que quando eu vi, ele estava com edema de membros inferiores bem importante. Eu acho que vocês já devem ter visto que o hepatopata, ele pode ser barrigudo das pernas, com edema de membros inferiores? Pode. Mas, geralmente, é aquele barrigudinho com as canela fina. É claro que, se for avançado a hepatopatia dele, por exemplo, e a gente não pediu para ele, a gente não identificou precocemente, a gente não pôde tratar a etiologia, por exemplo, não parou de beber, não tratamos os vírus, não tiramos os medicamentos, então a tendência é evoluir. Então, o paciente chegou para mim muito edema de membros inferiores, assim, ele quase não conseguia nem se acomodar na cadeira, ascite, indulgência jugular. Pronto. Quando ele sentou, eu já disse, isso aqui é insuficiência cardíaca. Aí, quando eu fui coletando a história, ele disse, não, porque eu tenho cardiopatia congênita. Pronto, eu já disse, esse paciente aqui pode ser até que tenha algum comprometimento, porque ele disse que bebia também, mas um histórico, assim, muito social. E aí eu vi que realmente era insuficiência cardíaca, e eu perguntei, e seu cardiologista? Ele disse, não, faz uns 5 anos que eu não procuro cardiologista. Ou seja, o paciente que tinha uma cardiopatia congênita e mal conduzido. Então, assim, ali eu já fechei o diagnóstico. Eu não fiz nem a paracentese dele, porque antecedentes, né, a anamnese, mas aí eu encaminhei ele para a Unimed, a gente fez a paracentese diagnóstica, o GASA dele foi maior do que 1,1, se eu não me engano, deu 1,4, as proteínas dele totais 3. Pronto, fechou o diagnóstico. Então, o paciente tinha ele tinha uma cirrose cardíaca. E por que eu digo que o álcool dele era bem social? Porque a proteína dele era normal, tanto no líquido acítico como a albumina. Então, assim, isso não acontece na hepatopatia crônica por álcool, por vírus,
A gente só vê proteína normal quando é hipertensão portal ou de origem cardíaca. Então, assim, eu não fiz nem o eco do paciente, eu só fiz a paracentese diagnóstica dele, eu já tive o diagnóstico. Pronto, eu disse, olha, seu problema é coração, chama o cardiologista. E eu defini só com a paracentese, não vi o eco do paciente, claro. Aí ele fui internei, ele foi fazer o eco, chamei o cardio, e aí quem vai conduzir é o cardio. Porque no caso da ascite cardíaca, você tem que tratar o coração para melhorar o fígado, porque ele está lá sofrendo por congestão. Então, assim, veja que eu só fiz um exame, uma paracentese diagnóstica. E eu já defini sem mesmo o eco do paciente. Então, assim, veja como é importante a questão do GASA. E aí, do mesmo jeito, a propedêutica da carcinomatose peritoneal. Se você tem mesmo um hepatopata crônico, que você sabe que é etilista, tal, mas ele chega para você e você faz um GASA e é menor do que 1,1, não tem o que pensar. É procurar neoplasia. Claro que pode ser tuberculose peritoneal, mas é menos frequente. Entendeu, João? Entendi, doutora. Obrigado, viu? De nada. Então, assim, a gente falou um pouquinho, né, da classificação, da fisiopatologia, da propedêutica, né, da paracentese, e agora a gente vai para o que mais interessa a aula, que é a abordagem inicial. Tratar, a gente pode até pensar, nossa, uma coisa tão óbvia, ascite, é só fazer diurético. Mas aí vocês não têm noção da, assim, quanta iatrogenia que a gente vê, né, e em vários lugares, quantos pacientes que chegam para a gente com pré-renal, com hepato-renal, porque não é só prescrever diurético, eu concordo, é realmente fácil, é espirulactona e furosemida, mas como conduzir isso para que o paciente não evolua com nenhuma pré-renal e muito menos hepato-renal? Então, esse é o objetivo maior da aula de hoje. Então, a primeira coisa que vocês todos já sabem é a questão da restrição de sódio. Então, é preconizado uma restrição menor de que 2 gramas por dia, que equivale a 88 mEq de sódio. E isso equivale, na época da residência, como que a gente explica isso para o paciente do SUS? Então, eu peguei uma tampinha daquela de Bic, aquela caneta bem pebinha, e eu consegui ver que aquela caneta são 2 gramas, se você colocar sal ali e pesar, são exatamente 2 gramas de sódio por dia. Então, geralmente, até orientava o paciente, olha, no máximo, o sódio em 24 horas equivale a uma tampa de Bic. Né? Mas aí, um refrigerante, por exemplo, é 3 vezes a quantidade de sódio que ele pode durante o dia. Por isso que não adianta só dizer, olha, você tem que comer 88 mEq de sódio por dia. Isso não adianta. Na verdade, a gente tem que orientar que tem que evitar processado, quaisquer alimentos industrializados, porque são alimentos que precisam de conservante tem muito sódio. Do ponto de vista da terapia diurética, nada mais do que espirulactona e furosemida. Vocês estão cansados de ver que a gente começa sempre com 100 miligramas, enquanto a insuficiência cardíaca a gente faz apenas 25 miligramas. A furosemida não começa com menos, porque o comprimido é de 40 miligramas. Não confundir que a ampola é 20 miligramas. Então, a gente começa geralmente com terapia combinada. Posso começar só com espirulactona? Pode, né? Pode começar só com espirulactona, que geralmente é monoterapia. E aí, como é que a gente pode, então, decidir se vai fazer combo ou mono? A monoterapia é aquele paciente visto de tratamento, aquele paciente que nunca teve ascite, chegou, você já está acompanhando, ele chega para você pela primeira vez apresentando ascite. Dá para fazer monoterapia? Até dá. Mas na maioria das vezes, eu particularmente sou da escola de associar diuréticos. Por quê? Pelo risco de hipercalemia. Então, na grande maioria das vezes, a gente opta, faz uma opção, né, mesmo que seja virgem de tratamento, na proporção de 100 para 40, justamente para poder evitar não só hipercalemia, né, mas também evitar hipocalemia. E aí, como é que a gente faz? A gente vai titulando. E aí, isso é aleatório, a gente vai aumentando por semana, a gente vai aumentando a cada 5 dias. Como é que a gente faz? A gente sabe-se que a meia-vida da espirulactona, né, são 72 horas. Então, a gente não altera a dose do diurético antes de 72 horas, porque a gente tem que avaliar o pico da ação do aldactona, que é a espirulactona. Então, uma vez que eu começo o diurético do paciente, eu só posso alterar. Ele está internado, eu estou pesando ele todo dia em jejum,
mas não vou alterar a dose do diurético antes de 72 horas, pelo pico de ação da espiro. Então, a gente vai avaliar a dose do diurético a cada 72 horas. E a explicação é essa. E durante o monitoramento desses diuréticos, o que a gente tem que levar em consideração? Se eu aumento, se eu diminuo. O primeiro critério é o peso. Então, o que se espera? Né? Se espera que o paciente deve perder pelo menos meio quilo quando ele não tem edema de membros inferiores. E 1 quilo por dia, estou falando isso diariamente, quando ele tem edema de membros inferiores. Então, se eu tenho um paciente que eu vou avaliar a perda de peso dele após 72 horas, digamos que ele perdeu meio quilo nesses 3 dias. Então, a gente viu que a perda dele foi insuficiente. O que eu vou fazer com esse paciente? Dobrar. Então, ele vai fazer 200 de espiro, 80 de furosemida. Isso é a eterna, se vai dobrando até 5, 6 comprimidos por dia? Não. A gente tem uma dose máxima, né? Que a gente vai 4. Então, 400 de espiro, 160 de furosemida. Dificilmente a gente consegue chegar nessa dose. Eu, particularmente, nunca consegui chegar. Eu já consegui chegar em 300 de espiro, mas 400 nunca consegui chegar, não. Então, o primeiro parâmetro, né? E quando é que eu aumento o diurético no paciente? Eu tenho que avaliar a perca de peso dele. Esse é o primeiro critério. E o segundo critério é avaliar eletrólitos e função renal. Porque o meu paciente, muitas vezes, ele perde muito peso, só que ele expolia. Então, ele pode perder muito peso, beleza, pode. Só que aí, se ele fizer hiponatremia, hipercalemia, alterocreatinina, então o paciente eu não vai poder dobrar novamente o diurético. Pelo contrário, eu vou ter que, muitas vezes, suspender e quando eu for reiniciar, vou ter que fazer uma dose menor do que aquela dose que levou aqueles efeitos adversos. Então, essa é a abordagem inicial do uso dos diuréticos. Alguma dúvida? Eu vou até dar um exemplo, não sei se Raíssa está aí na aula, mas Raíssa está de plantão na Unimed e ela recebeu uma paciente minha do meu consultório exatamente no contexto da aula de hoje. Eu atendi a paciente na sexta-feira no meu consultório. A paciente era uma paciente hepatopatia crônica por álcool, uma jovem, e era menos de 40 anos, se eu não me engano, 40, acho que 42 anos, é uma coisa assim. E por álcool. E eu atendi ela há 30 dias, ela veio para mim com ascite, edema de membros inferiores, eu fiz diurético para ela 100 para 40, eu geralmente mando o paciente repetir ureia, creatina, sódio de potássio com 5 dias, eu não faço 72 horas, porque ninguém gosta de estar se furando, quando é a nível ambulatorial. Aí pedi para ela fazer com 5 dias, e sempre eu dou meu número e mando encaminhar para mim. Até, inclusive, os pacientes do SUS eu faço do mesmo jeito. Aí, eu fiz, deixei as guias tudinho, ela me mandou? Não. Ela voltou para mim 30 dias depois. Extremamente desidratada, muito desidratada, tinha perdido, assim, uns 20 quilos, porque chegou bem, eu disse, misericórdia, quando eu vi a perna dela, que era demasiada, seca, eu disse, pronto, a função renal dela vai estar horrível, aí solicitei exame de urgência e mandei ela se internar, ela disse, eu não quero me internar, eu vou fazer só os exames amanhã. Ela assim, eu achei que ela tivesse um grau de encefalopatia, mas o marido estava presente, eu sei que eu orientei internar, eles não foram no dia que eu orientei, só foram no outro dia, porque ela piorou a encefalopatia. Ou seja, quando foi ver os exames dela, o sódio dela estava 124, que era um sódio de 140 há 30 dias. Ela estava com, eu não me lembro, hipercalemia não, acho que não sei se vai se lembrar, mas eu acho que era um sódio de 123, uma creatinina de, acho que 1,6, e a creatinina dela era 0, alguma coisa. Eu sei que ela estava toda descompensada, teve que internar para fazer albumina. Então, só para mostrar que não adianta prescrever o diurético. Se não tiver supervisão, vai evoluir com complicação. Deixa eu perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. No slide anterior, quando a gente pega esses pacientes com ascite que está realmente precisando fazer diurético, normalmente a gente faz a opção pela furosemida, que é EV. Aí na furosemida EV a gente faz 2 ampolas, mais espironolactona 100 mg dia.
Então, primeiro, excelente pergunta, Paulo. Primeiro, que a gente sempre tem que preferir via oral. Agora, se o paciente tem muita ascite, edema de membros inferiores, a gente vai entender que provavelmente ele tem edema de alça, né? Mas mesmo assim, a gente deixa nessa proporção. E aí, não existe espirulactona EV, né? Sempre tem que ser via oral. A gente sempre tenta fazer via oral, por quê? Porque a espoliação é menor, Paulo. Porque a furosemida, ela faz muito natrodiurese, o que a espirulactona não faz. A espiro vai lá e vai inibir a aldosterona. O que ela faz? Ela vai diminuir a absorção, né, de sódio e água. Então, quanto menos, porque é o tempo todinho, lembra da fisiopatologia, organizando dizendo assim, olha, esse paciente está hipovolêmico, então ele precisa de volume. Então, o tempo todinho reabsorvendo só de água, só de água. Então, a espiro, ela vai inibir a aldosterona para tentar parar de reabsorver o sódio. A furosemida é natrodiurese, é perder sódio. Então, o que acontece? Para evitar grandes perdas, espoliações, a gente sempre mantém na via oral. Agora, qual que é a exceção? A exceção é quando o paciente tem cirrose cardíaca. Por quê? Porque aí você vai fazer muita furosemida e pouco espirulactona. Então, não vai ser nessa proporção. A gente geralmente faz assim, é você encarar o paciente, cirrose cardíaca, encarar o paciente como ICC. Então, vou fazer lá, furosemida EV de 6 em 6, de 8 em 8, depois de uma dose de ataque, que é 1 miligrama por quilo, por exemplo, faço lá 60 miligramas de furosemida, 80 miligramas de furosemida, e depois eu vou deixar uma ampola de 6 em 6, uma ampola de 8 em 8, e a expiro, às vezes eu começo com 100, às vezes começo com 50, mas aí a cirrose cardíaca é uma exceção a essa regra, porque a gente está tratando de insuficiência cardíaca. Agora, não sendo insuficiência cardíaca, hepatopata crônico, sempre manter via oral, entendeu? Porque a gente tem que evitar descompensações, espoliar o paciente. E aí, quem que mais atua na ascite é a espirulactona. A furosemida, essa terapia combinada, nada mais é para evitar hipercalemia, entendeu, Paulo? Essa associação é para evitar mais distúrbio eletrolítico, entendeu? Porque a furosemida, ela vai fazer o paciente perder bem muito sódio, isso é bom? É bom. Só que quem vai inibir a fisiopatologia, quem vai parar quem está reabsorvendo sódio é a espirulactona. Ela que vai lá e diz, aldosterona, para de reabsorver, entendeu? Então, assim, apesar de ser 2 diuréticos que estão atuando em pontos diferentes do néfron, a furosemida expolia muito mais do que a espirulactona. E a espirulactona trata muito mais ascite do que furosemida, entendeu? Então, na prática, sempre oral. Agora, na insuficiência cardíaca, na cirrose cardíaca, não. Pode botar furosemida EV com força e espirulactona numa dose até menor, entendeu? Entendi, prof. Obrigado. De nada. Doutora, boa noite. Oi. E Boa se noite. baixar muito o sódio do paciente no contexto cardíaco? Se ele ficar com sódio baixo, como é que faz? Pronto, primeiro ponto, perfeito, Bia, primeiro ponto é lembrar que tanto no hepatopata como no cardiopata, eles são, geralmente, a hiponatremia dele pode ser dilucional, né? Então, assim, se não tiver sintomas neurológicos, né, uma hiponatremia tá lá, um sódio, por exemplo, de 124. Se ele está consciente e orientado, com sódio 124, né? Eu estou falando da cirrose cardíaca. Isso, para mim, não é um motivo de diminuir ou suspender a furosemida, porque lembrar que pode ser justamente o contrário, aquele sódio ali embaixo deve ser hipervolemia, está diluído, assim como é o hepatopata, ele se comporta. Ele é um hipovolêmico, mas na periferia, né? Já na circulação esplânica, ele está lá cheio, né? A parte vascular. Então, na insuficiência cardíaca, a gente tem que lembrar, tem que ver tudo o contexto. Se o paciente está consciente orientado, você está lá vendo vários sinais de hipervolêmico, dormência jugular,
edema de membros inferiores, crepitação pulmonar, então você já sabe, não é? Esse sódio aqui baixo, provavelmente é hemodilucional. Então, assim, é furosemida que tem que ir, porque ele está hipervolêmico. Tá entendendo? Então, assim, não dá para avaliar, digamos que o sódio isoladamente. Eu tenho que avaliar todo o contexto. Entendeu? Aí por exemplo, um sódio, essa paciente mesmo que eu dei exemplo para vocês, ela tinha um sódio de 140. Quando ela chegou para mim com que eu vi o sódio de 123, eu disse, tem que internar e fazer albumina, porque eu pensei, se há 30 dias ela tinha um sódio de 140, esse sódio de 120 é desidratação, né? Não é dilucional, não é hemodiluído, né? Eu já pensei logo. Por quê? Porque há menos de 30 dias ela tinha um sódio normal, então provavelmente aquela hiponatremia dela é hipovolêmica, entendeu? Então, assim, no caso dela, suspensão de diuréticos. Tá entendendo, Bia? Então, assim, não dá para a gente poder Perfeito, avaliar doutora, entendi. o sódio, assim, só o exame, sem o contexto do caso clínico. Tem que avaliar o contexto do caso clínico. É aquele negócio que eu sempre falo, quando a gente vai falar, sódio baixo, e aí, qual é o primeiro passo? Definir volemia. Tem que ter a clínica, então. O paciente tem que apresentar a clínica. Entendi. Exatamente. Independente de hepatopata ou cardiopata, toda vez que você pegar o sódio baixo, o primeiro passo é definir volemia. Porque, assim, não tem como a gente saber, pode ser um sódio baixo por desidratação. Veja, minha paciente é uma hepatopata, essa paciente era uma hepatopata, com circulação com varizes esofágicas, e 40 e poucos anos, infelizmente, cirrótica, né? E a paciente com alteração de NR e tudo. E a paciente, e eu tinha certeza que aquele sódio baixo não era dilucional, não era uma hepatopatia avançada. Eu tenho certeza que ali era hipovolemia, porque tem um contexto. Desidratou, fez diurético, não fez segmento, tinha um sódio anterior normal. Então, assim, o primeiro passo diante do sódio baixo é definir volemia. Aí só assim você vai saber como que você vai conduzir. Então, ainda na cirrose não complicada, porque existe a cirrose que a gente vai falar, que é a refratária, né? A gente... vocês lembram que eu falei lá na frente, classificação, né? Porque que eu detesto o decoreba, mas a classificação da CIT em grau 1, 2 e 3, ela é necessária para que a gente possa entender a propedêutica. Então, se eu chego com um paciente com a CIT tensa, aquela que você vai fazer a palpação, vocês já viram que o abdômen não tem, a gente não consegue nem deprimir de tão tensa, chega a brilha a barriga do hepatopata, é um grau 3, né? E aí não adianta começar diurético. Mas assim, se a gente for pensar, por quê? Né? E por que eu tenho que ir logo para uma paracentese de alívio? Por quê? Porque, gente, olha o mecanismo que eu falei para vocês de diurético. Eu faço o diurético, eu tenho que esperar a minha vida a cada 72 horas. Se eu dobro em 72 horas, eu espero mais 72 horas. O cabo que chega com a barriga lá tensa, né, como vocês já viram, imagina, eu vou dizer para ele, olha, daqui uns 15 dias eu consigo melhorar a sua CIT. É complicado, né? Então, por isso que quando o paciente chega com aquele barrigão, minha gente, é só questão assim, de até humanização. Tem que fazer paracentese de alívio. Porque o diurético vai demorar para fazer o efeito dele. Não é mágico, né? Que daqui 2 dias o paciente já está sem a CIT. Então, na CIT grau 3, que é aquela tensa, volumosa, você tem que instituir a paracentese terapêutica e você vai começar com diurético naquele dia. Você esvazia e começa 100 em 40. Não tem problema. Só que pelo menos o paciente vai ficar confortável e vai aguentar você conseguir controlar a CIT dele nos próximos dias. E aqui eu lembro, né, que se você tira mais do que 5 litros, você tem que repor de 6 a 8 gramas por albumina por líquido removido. Lembrando que um frascozinho de albumina tem 10 gramas de albumina e 50 ml de líquido, né, de albumina. O frascozinho vem prontinho, não precisa diluir, é só pegar o equipo, colocar no frasquinho de albumina e colocar no seu paciente, tá? E a CIT complicada, né, que a gente chama de refratária. Graças a Deus que a minoria dos casos, na grande maioria das vezes, a CIT a gente trata com diurético, ponto e acabou. Mas existe aqueles pacientes que a gente vai definir como a CIT refratária. E aí, quais são esses pacientes?
São aqueles pacientes que eu estou lá dobrando o diurético e a ascite não melhora, e não tem aquela perca de peso esperada, o paciente já está lá com 300 miligramas de espirulactona, com a furosemida proporcional, e o paciente ainda está perdendo meio quilo, né? Está perdendo ali em 3, 4 dias, o paciente não perde nem 1 quilo, que era esperado que ele perdesse no mínimo 3 quilos em 3 dias, em 72 horas. Então, aquele paciente que não responde bem, mesmo você dobrando a dose do diurético, é aquele paciente que você faz a paracentese hoje, vocês estão acostumados a ver aqui os pacientes que tem que estar vindo, voltando para a gente, e uma semana refez toda a ascite dele, né, aquela que rapidamente se refaz após a paracentese, ou aquele paciente que evolui com efeitos adversos. Exemplo, eu estou lá com o paciente que comecei 140, que é uma dose, a mínima, é a dose menor, né, vocês viram, e o paciente volta para mim com 5 dias e está lá com uma creatinina de 2. Então, o paciente que com a menor dose de diurético, eu já provoquei efeito adverso, que foi uma lesão renal aguda. E aí, a gente pode diminuir a dose, até pode tentar fazer uma dose menor do que a menor dose preconizada. Mas se o paciente que você faz 5 a 40 e já altera a função renal, ou o paciente tem alguma outra causa, que está, por exemplo, uma pós-renal, que aí você só fez aumentar mais uma causa de sofrimento renal. Então, o paciente, por exemplo, de repente lá tem uma pós-renal, e aí ele já estava vindo ruim, se botou um diurético, pronto, terminou de alterar, terminou de comprometer a função renal dele. Ou, por exemplo, aquele paciente que já é por exemplo, no caso da esteatose hepática, né, da esteatohepatite que evolui com cirrose. O paciente geralmente é diabético, é obeso, então ele já pode ter uma nefropatia primária incipiente. E aí, quando você institui a terapêutica com diurético, ele não aguenta e já faz com uma dose baixa alteração de função renal. Então, lembrar que o paciente também pode ser portador de doenças primárias do rim. Então, diante dessas consequências, você está tendo paciente com ascite refratária. Por que refratária? Porque eu não vou conseguir fazer os diuréticos. E, portanto, eu vou ter que instituir o quê? O que vocês já estão acostumados a ver lá no hospital dia, aqueles pacientes que eu não consigo fazer diurético, na grande maioria das vezes é por alteração de função renal, e aí eu tenho que fazer as paracenteses repetitivas. O ideal é que você sempre esvazie o máximo que você puder e reponha albumina. Se o paciente eu não aguento mais, doutor, toda semana eu estou vindo aqui fazendo essa paracentese, não tem outro tipo de tratamento? Não tem. A gente pode considerar o TIPS, né? O TIPS é nada mais do que uma ponte onde a gente vai tentar diminuir a hipertensão portal, ou seja, a gente vai desviar o fluxo portal para o sistêmico. Então, tudo que vem ali pela veia porta vai cair diretamente na veia cava. É uma ponte que passa ali no fígado. Qual que é o problema do TIPS? É encefalopatia. Eu, particularmente, eu tenho uma péssima experiência com TIPS. Os poucos pacientes que eu indiquei TIPS trocaram a paracentese por encefalopatia. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes uma paracentese do que conduzir um paciente com encefalopatia. Por quê? Porque a paracentese eu consigo avaliar, resolver ambulatorialmente. A encefalopatia, ela geralmente o paciente tem que internar. Então, o paciente acaba que risco de broncoaspiração, de coma. Então, assim, eu prefiro uma paracentese do que uma encefalopatia. Então, você tem que avaliar muito bem seu paciente para você indicar um TIPS para ele. Senão, você é aquele ditado, 6 por meia dúzia. Ou até pior, né? Você acaba trocando uma paracentese que, de qualquer forma, é um procedimento invasivo, beleza, mas com uma complicação muito mais difícil de manejar, que é a encefalopatia hepática. E, por fim, né, o tratamento curativo, que é o transplante. Então, para a gente concluir, né, existe a possibilidade, não sei se vocês já viram, e aí isso aqui é uma coisa bem nova, algum artigo que vocês discutiram com alguém sobre a infusão de albumina crônica, né? Como assim? O uso prolongado de albumina. Então, já vem alguns trabalhos desde 2018 tentando validar, né, a indicação de albumina semanal. Como assim, né? Aquele paciente que, por exemplo, um paciente que já tem hiponatremia, um paciente que já tem ascite de difícil controle, e aí você
institui para que ele toda semana vá lá no ambulatório, né, no caso do hospital onde a gente consegue fazer albumina, ou na UPA, ou seja o fluxo hospital que for, e ele vai lá toda semana, toma a albuminazinha dele, os últimos trabalhos geralmente validaram com 40 gramas por semana, né, de 1 a 2 vezes por semana, e aí começa semanalmente, depois a cada 15 dias, e aí tem trabalho que avaliou semanalmente, tem trabalho que avaliou a cada 15 dias. É mais ou menos o seguinte: você instituir que o paciente vá lá tomar a albuminazinha dele como se fosse uma infusão, né, qualquer, independente dele ter alteração ou não de função renal, né? Esse uso prolongado da albumina, isso não é recomendação, né? Mas os últimos trabalhos têm trazido alguns benefícios consideráveis, como, por exemplo, menos internação, né, menos complicações, maior controle da ascite, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão de logística, né? A gente sabe que a albumina é caro. Imagina, como é que a gente podia estar lá, o paciente veio pagar HU, eu vou instituir. Você vai vir toda semana tomar 4 frascos de albumina semanalmente, né? É toda uma logística, né? Então, é um tratamento caro. Um frasco de albumina, eu acho que equivale a R$300. Então, imagine, você instituir isso. Então, tem que estar realmente tem que melhorar a mortalidade, tem que melhorar muito bem a sobrevida para isso aí virar uma recomendação. Mas, por exemplo, no ISO, né, que foi o nosso último guideline sobre a CIT, ele já traz isso não como uma recomendação para todos os pacientes, mas ele já recomenda você avaliar caso a caso, e indicar albumina uso prolongado. Mas isso não é a realidade ainda nossa, né, do Brasil. E aí eu trouxe um ponto que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Então, quando suspender os diuréticos? É só quando o paciente tiver alteração de função renal? Não, né? Então, assim, o paciente na presença de encefalopatia, vocês já viram, né, em visitas ou no ambulatório, isso aí é uma recomendação indiscutível. O paciente está desorientado, está sonolento, a primeira coisa é tirar diurético. Ele pode estar até sonolento por uma pneumonia, mas você não vai fazer diurético. E aí a gente pode até pensar, isso é muito óbvio, mais ou menos, né? Porque eu tô, assim, eu não faço mais visita como antes, mas quantas vezes que eu peguei pacientes com encefalopatia, e aí tinha atribuído que era pela pneumonia, mas estava o diuréticozinho lá na prescrição. Então, independente da causa da encefalopatia, tá com encefalopatia, suspende diurético. Hiponatremia, né? Nem toda hiponatremia você suspende o diurético. Como até a pergunta da Bia. Às vezes o paciente está com hiponatremia porque ele está hemodiluído, então precisa de diurético, né? Porque está hipervolêmico, por exemplo. Mas quando é uma hiponatremia menor do que 120, a tendência é a gente suspender os diuréticos, né? Pelo risco de agravar mais ainda a encefalopatia. Insuficiência renal indiscutível, né? A gente vai tirar o diurético, principalmente quando creatinina é maior do que 2, mas quando a gente não sabe a creatinina basal do paciente, né? Quando assim, o paciente caiu de paraquedas. Mas a gente sabe que um aumento de 0,3 na creatinina já é um motivo para a gente suspender diuréticos, né? Então, se o paciente lá, um hepatopata, eles são desnutridos, então a creatinina dele geralmente é baixa. Então, se ele tem um creatinina de 0,9 e chega para você com a creatinina de 1,5, você não vai nem pensar 2 vezes. Lesão renal aguda. O paciente hipovolêmico, né, claro, né, porque senão você vai piorar mais ainda a desidratação do paciente, isso vai culminar em complicações, não só renais, como encefalopatia. E algumas outras, eu trouxe algumas outras observações que eu acho que a gente, às vezes, até esquece de discutir no ambulatório, ou discutir na enfermaria pela demanda, né, mas aqui são pontos, assim, importantes. Por exemplo, a gente sempre tem que evitar anti-inflamatórios no hepatopata. E aí a gente podia perguntar, por quê? Porque aumenta o risco de úlcera? Também, mas é porque o AINE, acho que vocês vão lembrar da fisiopatologia, ele vai alterar o quê? As prostaglandinas, certo? E as prostaglandinas, não só lá na produção do muco no estômago, né, os fatores protetores para a úlcera, mas as prostaglandinas renais também. E o que elas fazem lá no rim, né? Elas melhoram a perfusão renal.
né? Então, são vasodilatadores também renais. Então, a partir do momento que você usa AINE no paciente que já é vasoconstricto, né? Então, um rim do hepatopata é um rim sempre sofrido. Por que ele é sofrido? Porque está toda a volemia na barriga do paciente e toda a periferia dele fechadinha. Então, o rim, o coração, o sistema nervoso central, todo mundo sofrido no hepatopata. Então, a gente evita anti-inflamatórios por esse mecanismo. E os beta-bloqueadores, né, o carvedilol, o propanolol, como é que a gente vai suspendê-los, né? Aproveitei que a gente estava falando de tubo eletrolítico, de ascite, trazer essa discussão. Então, a gente sempre tenta manter o beta-bloqueador, porque os estudos mostraram que ele não só melhora a hipertensão portal, mas ele evita encefalopatia, ele evita a piora da ascite. Então, o beta-bloqueador só não vai fazer o paciente sangrar, não. Ele vai melhorar a ascite do paciente, ele vai melhorar a encefalopatia do paciente. Por quê? Porque principalmente o carvedilol, ele tem um efeito alfa de vasodilatador intrahepático. Então, ele melhora a fibrose do paciente cirrótico, né? Então, só melhora a fibrose, consequentemente, melhora a hipertensão portal. Então, a gente tenta nunca suspender. Mas quais são as exceções, né? Sempre tem exceção em medicina. As exceções são instabilidade hemodinâmica, né? Pacientes muito hipotensos, e aí a gente traz um valor objetivo, que é a pressão sistólica menor do que 90, né? Então, pacientes hipotensos, mas hipotensos severos, paciente com hiponatremia, né? E aí a gente leva em consideração menor do que 130, são pacientes que a gente vai evitar o beta-bloqueador. E por quê? Porque são pacientes que têm tudo para fazer lesão renal aguda, né? Justamente por mexer na hemodinâmica do paciente e lembrar novamente como é que é o rim do hepatopata. É um rim sofrido, é um rim vasoconstricto. Então, se eu altero a hemodinâmica do meu paciente hepatopata, eu vou vasoconstrictar mais ainda o rim desses pacientes. Então, sempre ter cuidado, né, dos beta-bloqueadores com pacientes com hemodinâmica, né, comprometida, e principalmente pacientes que têm algum risco de lesão renal aguda. Então, são esses pacientes que a gente vai suspender os beta-bloqueadores. Existe também uma outra indicação, que é o paciente com hemorragia digestiva alta. Todo paciente que chega lá no trauminha, no Santa, que tem história de HDA ou com queda de HB, tem que suspender o beta-bloqueador, pelo menos 7 dias do início da hemorragia. Por quê? Justamente pelo risco de instabilidade hemodinâmica. Então, paciente com alteração de função renal, paciente hipotenso, paciente com história de HDA, a gente suspende os beta-bloqueadores. A nutrição, eu coloquei aqui, porque sempre é um ponto assim, muito importante a gente não esquecer. Paciente hepatopata é paciente consumido, é paciente sarcopênico. Então, nunca esquecer de uma alimentação adequada. Eu acho que foi isso mesmo, foi o último slide, aulinha rapidinha, mas eu acho assim, com tudo que eu pensei que é importante para vocês, assim, bem objetiva, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Doutora, só mais uma pergunta, pacientes hepatopatas de origem cardíaca que fazem uso do AS também suspende? Eita, Risco cortou. de sangramento. E aí, como é? Eu só escutei o AS. Como é? Pacientes hepatopatas de origem cardíaca que fazem uso do AS crônico. Não tem indicação, não. A gente, olha, lembrar que o hepatopata é uma outra coisa que a gente vai discutir lá numa aula de hemorragia digestiva alta, mas o hepatopata, ele trombosa mais do que sangra. Existe, assim, a gente tem essa... É um conceito, assim, errôneo hoje, né? Mas a gente ainda pode trazer que a gente sempre... hepatopata, NR alargado, plaqueta baixa, sangra demais. Mas a gente tem que lembrar que a gente só avalia um lado dos fatores de coagulação, a gente não avalia o outro. Então, eu consigo avaliar o INR, mas eu não consigo avaliar os fatores pró-coagulantes desse paciente. Mas, se a gente for levar isso para a prática, né, do ponto de vista científico, a gente conseguiu avaliar. E o que a gente viu? Que o hepatopata, como ele diminui todos os fatores de coagulação, ele diminui também a proteína C e a proteína S. Então, eu tenho também, e aí nessa balança, nesse equilíbrio, os estudos mostraram que tende muito mais para coagular do que para sangrar.
Então, acaba aqui, se o paciente tem necessidade de fazer, por exemplo, digamos, um coronariopata paciente que é hepatopata, mas coronariopata, eu não suspendo o AS não, de forma alguma. Agora, se ele está sangrando, HDA, tá lá, hemorragia digestiva alta, aguda, e aí? Aí eu vou avaliar se ele fez um risco-benefício, se ele colocou ele colocou um stent há menos de 6 meses, eu não tiro não, eu deixo. Aí a gente vai instituir, até porque, Bia, a grande maioria das hemorragias digestivas do paciente hepatopata é por hipertensão portal. O que é isso? É por ruptura, né? É mecânico. Então, se eu não for lá e ligar, o AS, para mim, não é mucosa, né? Claro, se for uma úlcera gástrica, aí o AS contribui mais. Mas, diante de um paciente com alto risco cardiovascular, eu instituo a endoscopia, né, que tem clipe, que tem adrenalina, que tem um monte de mecanismos homeostáticos, tem o IBP, então, assim, a gente não mexe, não. A gente não tira, não. No AS, não. Obrigada. Doutora Amanda? Oi. Boa noite. Oi, Jaque.